Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Minipédia, seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso, que é um programete aí que vai abordar uma série de assuntos e vai te acompanhar na sua ida para o trabalho, na sua ida para o colégio, na sua corrida matinal, no seu café da manhã, nos seus estudos. O historiante está aqui para fazer uma boa e bem pesquisada história pública e encher os seus ouvidinhos de informação e conhecimento. Eu sou o Pablo Magalhães. E aqui é Kleber Roberto. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem interessante, até referente às últimas pesquisas que saíram de uma ameaça comunista no Brasil. Pois nós vamos falar de uma fake news que ajudou a Getúlio Vargas se manter no poder, que foi o Plano Cohen e esse fantasma do comunismo. E para entendermos este plano e as suas consequências, nós temos que entender as origens, o que foi o Plano Cohen e o resultado, que foi o golpe que ocorreu em 1937. E, por fim, entendermos que tudo isso não passou de uma fake news, de uma farsa para manter Vargas no poder. Perfeito, é um tema bem interessante, principalmente pelo fato de que, você mencionou aí, Kleber, o fantasma do comunismo, e é uma coisa que, vez ou outra, volta, né, porque recentemente foi o que mais se falou, que o comunismo, ainda se fala, né, que o comunismo tá chegando e vai tomar de conta do Brasil, etc e tal. O fantasma do comunismo ronda o Brasil desde 1930. Vamos tentar entender esse processo hoje, mas antes vamos aqui para os nossos recadinhos. Você que nos ouve e nos acompanha sabe que o Historiante, ele é composto por professores que produzem um conteúdo bacana para você. Além disso, nós construímos, produzimos e executamos cursos online. São cursos de formação complementar, são cursos livres com duração de 30 horas. O link está na descrição desse episódio e você pode escolher lá dentre os cursos que nós ofertamos. Eu vou mencionar um deles aqui, o minicurso Mitologias, que está em seu módulo 1, que é sobre a mitologia greco-romana. Todo o material de leitura e estudo está disponibilizado em formato PDF para os alunos, além do material complementar às aulas. E no final você recebe um certificado de 30 horas acadêmicas. Olha que coisa bacana, né? Acesse e se inscreva, né? As inscrições estão abertas e você vai receber agora magicamente 20% de desconto. Basta usar o cupom que está aí na descrição desse episódio. E falando de 20%, o Pablo lembrou bem, nós temos um cupom de desconto com a editora parceira do Historiante, a editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Esse cupom vai estar também aqui na descrição deste episódio. E com ele você tem 20% de desconto nos livros da editora Contexto, que são livros variados e livros excelentes que vão ajudar você a complementar os seus estudos, sua gama de conhecimento. Vá lá na editora Contexto e utilize o nosso cupom de desconto Historiante20. E se você quiser dar uma ajuda aqui a esse humilde programete a continuar produzindo seus conteúdos, tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é através do apoia.se/historiante, a outra é através do aplicativo da Aurelo. Em ambos os casos você colabora com R$4 mensais e tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteio mensal de livros. A outra forma é o Pix do Historiante. Se você não quer colaborar todo mês, mas quer fazer uma contribuição pontual, faz um Pix pra gente. A chave Pix é ohistoriante@gmail.com. E aí você dá o valor que você quiser e você achar que a gente merece, ok? Beleza. Final dos recadinhos, vamos agora para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve,
fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. A década de 1930 não é o auge do anticomunismo, mas é o auge do surgimento, do fortalecimento e do crescimento de ideais políticos que surgem das cinzas do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Essas cinzas, a gente pode entender também como as cinzas aí do imperialismo, do nacionalismo, do ponto de vista associado ao processo do imperialismo, que, inclusive, a gente já fez minipédia falando sobre o imperialismo, né? A Primeira Guerra Mundial destrói essa política expansionista imperialista que existia, ou pelo menos coloca ela com um prazo de validade, e também assiste à derrocada ou à queda do liberalismo tal qual, né, a gente concebeu no início do século XX. O liberalismo ele chega melancolicamente a um ponto de convergência, ou um ponto de queda mesmo, a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, início da Grande Depressão. O liberalismo, na sua acepção mais pura, vai se acabar ali e os estados eles vão começar a se reorganizar. 3 vias vão surgir. Uma delas é a social-democracia, que vai vir junto com o plano econômico do keynesianismo, aquela ideia de estado de bem-estar social, com o desenvolvimento do capitalismo associado aos direitos trabalhistas. Isso vai ser muito forte nos Estados Unidos. A gente vai ter também o surgimento dos ideais de extrema-direita nojentos, dos fascismos, o mais clássico, o fascismo italiano, a sua variante mais conhecida, o nazismo alemão de Adolf Hitler. E você vai ter o surgimento e o crescimento, fortalecimento do comunismo enquanto formato, projeto de governo em execução na União Soviética e em determinados países aliados que compõem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo esse contexto vai criar, né, a possibilidade de desenvolvimento em vários outros países desses ideais políticos. No Brasil não foi diferente. No Brasil, nós tivemos representantes que trouxeram para cá o comunismo ao estilo soviético, baseado na Internacional Comunista, que incentivava que grupos eles chegassem ao poder através de uma revolução. E aí foi o que aconteceu no Brasil com a introdução do Luiz Carlos Prestes, trazendo os ideais comunistas para o Brasil, sendo o principal representante do comunismo no Brasil, o próprio Prestes vindo ali do movimento tenentista, e Prestes vai, juntamente com alguns agentes, com alguns revolucionários aqui radicados no Brasil, vão fazer aquilo que a gente conhece como a Intentona Comunista de 1935. Essa intentona nada mais vai ser do que uma articulação de comunistas no Brasil na tentativa de uma revolução comunista ser implementada em nosso país. Só que, apesar de 2 levantes terem acontecido em Natal, na verdade 3 levantes em Natal, no Recife e no Rio de Janeiro, o movimento ele não conseguiu de fato fazer uma revolução, por isso que a gente conhece como a intentona. Foi uma intentona, tentativa comunista de fazer essa revolução que não foi conseguido. Seus principais líderes foram presos, dentre eles o Luiz Carlos Prestes e a sua esposa Olga Benário, né? Isso vai gerar um clima de perseguição ou de medo dos comunistas que vão ser pintados como os bichos papões que vão querer, vamos dizer assim, comer as criancinhas e destruir a sociedade brasileira. É esse contexto que vai dar a base para o que vai acontecer logo depois. Eu falei só dos comunistas, né? Do outro lado, da extrema-direita, nós vamos assistir à chegada dos ideais fascistas, em especial materializados pelo integralismo liderado por Plínio Salgado. Tanto os comunistas quanto os integralistas vão ser inimigos fidagais. Eu não estou dizendo que são 2 lados que se equiparam não, tá, gente?
o comunismo, o movimento comunista associado aos trabalhadores, sempre foi um movimento coeso e bastante preocupado com os rumos da sociedade brasileira. O integralismo é esse movimento fascista nojento que, baseado no fascismo europeu, tal qual Mussolini o concebeu, ele vai tentar implementar aqui as bases da sua ideologia de extrema-direita, que vai dar um certo esteio, certo fomento ao que a gente vai conhecer mais pra frente como o famoso Plano Cohen. E Pablo falou bem que no Brasil, naquela época, na década de 1930, era um barril de pólvora, era um caldeirão de ideias. E quem estava mexendo esse caldeirão era um governante que tinha aspirações para ficar muito tempo no poder. Vargas, ele não era esse santo, ele queria ficar realmente o máximo de tempo possível na liderança do Brasil, sendo governante do país. E dentro desse caldeirão de ideias, vem a surgir este plano, que é o Plano Cohen. Mas este plano, ele não é um plano que surgiu milaborante do nada. Este plano, o Plano Cohen, era uma espécie de pesquisa, de um esboço pedido por Plínio Salgado, que era o líder do integralista, que ele pediu para um militar do exército. Esse militar era o capitão Olímpio Mourão Filho. E Olímpio Mourão, ele redigiu todo um esboço do que seria um plano de tomada do governo do Brasil pelos comunistas. E ele redigiu esse plano que iria desde angariar os movimentos trabalhistas e estudantis, iria prender militares e ministros de Estado e logo depois a execução deles, a destruição de prédios públicos e também de comércios particulares, dando exatamente aquela ideia da ameaça comunista contra os bens particulares, ou seja, toda aquela ameaça que até os dias atuais, infelizmente, ainda é perpetuada, ou seja, de que os comunistas vão tomar tudo de todo mundo. Mas, continuando aqui, esse documento, esse esboço do que poderia ser um golpe de Estado, uma tomada de poder pelos comunistas, acaba caindo ali no governo Vargas, que, como dito no início aqui da minha fala, que ele queria ficar no governo Vargas. Segundo a Constituição, que ele já tinha otorgado anteriormente, novas eleições estavam ali se aproximando e ele não queria largar o osso, né? Então, numa reunião da alta cúpula governamental e militar do país, onde estava o próprio Getúlio Vargas, o general Eurico Gaspar Dutra, o ministro da guerra, que era Góes Monteiro, o Estado-Maior do Exército, que era Filinto Miller, todos esses... No caso, o Filinto Miller era chefe da Polícia do Distrito Federal, que o Distrito Federal na época era no Rio de Janeiro. Ou seja, todo esse pessoal acabou repassando para Vargas esse esboço, e seria o Plano Cohen. E Cohen é o sobrenome do governante da Hungria, que era uma pessoa ligada aos movimentos comunistas. E por isso teve esse nome Cohen, para dar essa ideia de uma invasão comunista ao Brasil. Vargas, ele sabia que esse esboço era totalmente uma fake news. Ele sabia que era falso. Mas era exatamente o que ele estava precisando para dar um golpe, para declarar um estado de sítio, para angariar tanto o apoio militar, tanto o apoio popular, como também o apoio político. Ou seja, essas três esferas acabaram apoiando Vargas após o anúncio desse plano no rádio, que foi anunciado o grande plano, o Plano Cohen, o plano de tomada do governo pelos comunistas, essa grande fake news do governo Vargas. E ele acabou tendo apoio para tudo isso. E depois desse plano, esse plano ele ser aplicado, Vargas agora ele tinha todo o poder, porque estava declarado estado de sítio, ele tinha o apoio da alta cúpula militar, então estava encaminhado o que seria
o golpe de Estado que implantaria mais alguns anos de governo de Vargas, que seria o Estado Novo. Justamente, acredito que foi a nossa segunda ditadura, né? Antes do Estado Novo, nós tivemos a República das Espadas, né? Que foi a ditadura do Marechal Deodoro e do Floriano Peixoto. Essa segunda ditadura, que vai ser o Estado Novo, ela vai ser marcadamente totalitária, com pitadas de populismo e a construção da imagem de Vargas como o pai dos pobres, né? A única pessoa que poderia proteger a população brasileira, com simpatias aos líderes fascistas europeus, e é assim que Vargas vai se manter no poder. É interessante notar... Paulo, desculpe interromper, mas você falou bem, viu? O único. Porque lembrando, como é um plano comunista, todos os movimentos de esquerda, aqueles movimentos populares de esquerda, eles vão sumir. Porque vai ser tudo dentro daquele bolo da ameaça comunista. E você falou bem, o único salvador dos pobres, o único pai dos pobres. Pois é. E aí, pra gente entender essa medida do Vargas, a gente precisa voltar um pouquinho também. Eu falei da intentona comunista, né? E falei que a intentona era parte... Intentona foi o nome que os militares deram, é um nome pejorativo, tá? Porque intentona é aquela coisa de você intentar, você tentar algo e não conseguir, né? Mas a mobilização de Prestes e seus companheiros, ela fazia parte de uma política da própria União Soviética, do Comintern, né, do Comitê Internacional, de que movimentos, frentes populares de luta, de política, deveriam ser criadas em vários países para conter o avanço do nazifascismo, que estava crescendo absurdamente ao redor do mundo. No Brasil não foi diferente. No Brasil, essa reunião, essa frente popular, ficou conhecido como Aliança Nacional Libertadora, ANL. Essa Aliança Nacional Libertadora organizava em torno de si comunistas, social-democratas, trabalhistas, todos com um único objetivo, que era frear o avanço do nazifascismo e construir um país voltado para os trabalhadores. O Vargas não gostou disso. Primeiramente porque o Vargas ele chega ao poder naquela ideia de que ele fazia parte de um movimento que estava ali para quebrar o domínio das oligarquias rurais, cafeeiras, leiteiras, enfim, e beneficiar os trabalhadores. Não à toa, Vargas ele vai introduzir uma série de avanços do ponto de vista dos direitos civis e dos direitos trabalhistas. E isso fez com que ele se aproximasse da população. Só que a ANL, ela surgia como uma espécie de concorrente contra ele. Ele não queria isso. O Vargas, ele queria que essa ideia do político que defendia os trabalhadores ficasse com ele, né? Ele odiou que a Constituição que foi estabelecida logo ao final do governo provisório, ela limitava os poderes do presidente. Ele não gostou disso. E também é um dos motivos de ter acontecido o golpe em 37, né? 37 inaugura um governo extremamente fechado, extremamente autoritário. E só uma informação, tá? O indivíduo que escreveu o Plano Cohen é um indivíduo chamado Olímpio Mourão Filho, né? Um militar que vai estar envolvido nesse processo. Não só nesse. O Olímpio Mourão Filho, ele não só escreveu o Plano Cohen, ele era um integralista, ele escreveu o Plano Cohen em 37... E ele participou do golpe de 64. Ele foi o cara que pegou o batalhão e se precipitou para Brasília. E aí deu início ao golpe de 64. Ele foi esse cara, né? Ele foi esse fascista que esteve envolvido nos dois golpes militares do século XX que nós tivemos. Então, o Estado Novo ele nasce de uma mentira criada por um fascista. Essa mentira vai ser divulgada, inclusive, né? A gente vai ter aí o Correio da Manhã, que no dia 1º de outubro de 1937 anunciou a apreensão, entre aspas, do Plano Cohen pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro. Esse documento está disponível na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional e ele tem a seguinte manchete:
as instruções do Comintern para a ação dos seus agentes contra o Brasil. O Comintern é o Comitê Internacional Comunista. O tenebroso plano foi apreendido pelo Estado-Maior do Exército. A notícia, ela fala sobre a intentona comunista, dizendo que eles fracassaram em 1935, mas que eles estavam tentando se reorganizar para atacar novamente. E aí ele vai destacando, né, em alguns pontos, a planificação da violência, o que é que o plano ia fazer, né, o plano Cohen. A matança dos chefes militares, os incêndios de casas de família, isso é uma fixação que os caras têm, tá? De que os comunistas iam matar as famílias, tocar fogo na casa das famílias. E lembrando, foi um documento falsificado, criado pelo Olímpio Mourão, a pedido do Plínio Salgado, líder dos integralistas, para que eles simulassem como seria uma invasão comunista no Brasil. Isso caiu como uma luva para o Vargas, que divulgou que o Brasil estava na iminência de ser invadido pelos comunistas, e o fantasma do comunismo deu para ele uma ditadura de 37 a 45, onde ele continuou governando. E aí, para você entender isso, tem minipédia sobre esse assunto, você vai rolar lá para baixo para ouvir sobre como foi o governo Vargas aí no Estado Novo, né? Mas basicamente temos aí o golpe de 37 e toda essa farsa que foi construída em torno desse plano Cohen, que nunca existiu, nunca teve tentativa de invasão, tudo foi uma grande mentira dos integralistas. E esse plano, ele acabou sobrevivendo por bastante tempo durante o governo de Getúlio Vargas, aí durante o Estado Novo. E essa farsa, ela só foi revelada quando o governo Vargas ele já estava ali nas suas crises, nos seus momentos finais. Já depois da Segunda Guerra Mundial, de toda aquela crítica que estava ocorrendo com relação aos governos totalitários, governos ditatoriais, exatamente no período do final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Estado Novo ele já perdia sua força, logicamente, devido a todo esse turbilhão de coisas que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. A censura já não estava mais tão rígida no governo Vargas, já não estava tão atuante. Então o general Góes Monteiro, aproveitando essa crise no governo Vargas, ele revelou que o plano Cohen era uma farsa. Ele entregou que tudo não passava de um embuste, de uma mentira, que esse plano ele tinha sido escrito pelo capitão Olímpio Mourão, que sobre a tutela e a solicitação da ação integralista brasileira, que no caso era liderado por Plínio Salgado, e o capitão Olímpio Mourão, ele acusou o Góes Monteiro de usar esse plano para o golpe de Getúlio Vargas, mas ele só não revelou isso por causa da hierarquia militar. Ele ficou com medo de uma represália e por isso ele não revelou o plano para a grande mídia. Contudo, né, esse plano acabou sendo utilizado por Vargas para se perpetuar aí por vários anos à frente do Brasil. E só lembrando também que esse plano, o plano Cohen, que ele foi utilizado por Vargas, né, para se perpetuar no governo, ele teve tanto essa participação militar, como lembrando sempre que ele acabou suscitando toda aquela ideia do fantasma do comunismo no Brasil, porque ele tanto teve esse impacto dentro da esfera política, com o apoio dos militares, como também na esfera social. Lembrando que dentro do plano Cohen pegava exatamente pontos em que dava aquela ameaça comunista, como por exemplo da propriedade privada, como o próprio plano dito anteriormente, dito no início, a propriedade privada dentro do plano Cohen ia ser destruída, ia ser queimada. Ou seja, sempre revelando aquela ameaça comunista contra a população, ou seja, um fantasma aí que é bem traquina. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo,
pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Pois é, e aí o fantasma do comunismo ele existe até hoje, né? Porque, sinceramente, os comunistas, desde 1930 até hoje, eles estão querendo invadir o Brasil. Então, em maior ou menor grau, esse medo esteve presente, continua presente, na burguesia brasileira, ajudada e ladeada pela classe média, que ama a burguesia e tem o desejo de se tornar burguês, e os milicos, né, que estão aí para defender os interesses dos burgueses que comandam os destinos do nosso país. Bom, chegamos ao final da nossa gravação. E aí, Kleber Roberto, quer dar um recado aí, deixar um recado aí para os nossos ouvintes? Vou deixar um recado aqui para quem está ouvindo esta minipédia, para vocês fazerem uma visita no nosso canal, lá na TV Historiante, o nosso canal no YouTube, e fazer uma pequena trilogia. Uma trilogia dos vídeos Era Vargas, Plano Coin, a fake news de Vargas, e a Revolução de 1930, que é um Tomando Nota. E essa Revolução de 1930 é o nosso vídeo com maior visualizações. Já passou de 85 mil visualizações. Aí vocês aproveitam e seguem também lá a TV Historiante, fazem essa trilogia e acabam complementando o seu saber dentro desse importante período da República Brasileira, né, com o seu fantasminha camarada. É isso aí, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais.